Olá, tudo bom? Vamos continuar falando do coronavírus. Hoje vamos falar sobre as crianças. As crianças estão em casa, estão dando trabalho, estão ansiosas, estão assustadas, os pais já não sabem o que fazer. Primeira coisa, vocês têm que entender que crianças sentem. Elas podem até não saber expressar o que estão sentindo. Elas podem ficar agitadas, assustadas, irritadas. Elas talvez não verbalizem que estão com medo. Não digam para o papai e para a mamãe: mamãe, eu estou com medo. Mas vocês vão perceber uma alteração no comportamento dessas crianças, devido às notícias que elas vão ouvir. Porque a gente, quando está com a TV ligada, no computador, a gente pensa que a criança não está prestando atenção, mas elas estão bem atentas a tudo. Então, se vocês perceberem a criança assustada, agitada, irritada, mesmo que ela não se refira necessariamente ao coronavírus, que está com medo dessa doença, converse com elas. Tentem minimizar os medos. Tem muitos pais reclamando que as crianças vão ficar em casa agora e que não é necessário isso. Gente, é necessário por uma medida de prevenção, mas não podemos ficar alarmados excessivamente com isso. As crianças podem manifestar irritabilidade, agressividade, ansiedade porque estão em casa, porque saiu da rotina abruptamente, tiraram ela da rotina de repente, então isso mexe com a cabecinha da criança. O que os pais ou responsáveis podem fazer é o seguinte: primeiro, converse com as crianças na medida da idade mental delas. Uma criança de 10 anos tem um entendimento para o coronavírus de uma forma diferente que uma criança de 3 anos. Então, tente explicar sobre o coronavírus de uma forma que elas possam entender, mas sem assustá-las. Não assustem as crianças. Segundo, faça atividades com as crianças, jogos de tabuleiro, brincadeiras, esteja sempre presente. Evite que essas crianças tenham contato a essas notícias da mídia, muitas vezes notícias sensacionalistas. Preservem as suas crianças. As crianças podem, como eu disse anteriormente, apresentar um comportamento diferente, uma irritação, uma ansiedade. Então, os responsáveis que estão provavelmente também preocupados com essa doença, não passe essa irritação, essa ansiedade. Tentem não transmitir para a criança essa ansiedade que vocês estão passando. Já conversamos no vídeo anterior sobre essa ansiedade quanto ao coronavírus. Mas com as crianças, tenham esse cuidado. Tente afastá-las da mídia em geral. Converse com elas sobre o coronavírus, mas de forma que elas entendam. Então, cada criança, para cada idade, a gente vai falar sobre o coronavírus de forma diferente. Uma criança de 10 anos, ela vai entender diferente que uma criança de 3. Então, falem de uma forma que ela entenda, sem assustá-los. Outra coisa, como eu falei, faça brincadeiras, esteja perto de suas crianças, coloque elas para brincar em casa, faça jogos de tabuleiro, sempre de forma tranquila. A criança precisa se sentir segura dentro de casa e entender que isso vai passar sem assustá-la tanto, ok? Então as crianças vão ficar ansiosas e os responsáveis precisam ter essas medidas. Se vocês fizerem isso, eu acredito que as crianças vão diminuir a ansiedade. Se elas vierem perguntar para o papai, para a mamãe, para o responsável, o que é? Por que eu estou em casa? Respondam. Digam a verdade, mas sem alarmá-las. A criança entende o que está acontecendo. Meu filho, você está em casa porque está acontecendo uma doencinha, e começa a colocar no diminutivo, que a criança, o adulto, pode ficar na cama, ficar doentinho, vai ser ruim. Então a gente está em casa para se prevenir dessa doencinha e tudo já já vai estar bem, você vai voltar para a sua escola. Fale de uma forma tranquila com a criança.
diminua a ansiedade. Eu vejo pais que apenas aterrorizam as crianças por causa, sem querer, por causa dos seus próprios medos. Então, se você está assustado demais, tente não passar isso para a criança, porque a criança vai ficar irritada, vai ficar assustada demais e vai apresentar comportamentos mais difíceis de serem controlados nesse momento. E principalmente, se perceber que não está conseguindo, se você, responsável, não está conseguindo lidar emocionalmente com essa avalanche de notícias negativas, com o impacto do coronavírus e também não está conseguindo lidar com a sua criança, procure apoio psicoterapêutico. Fica a dica, um abraço a todos.